Os irmãos já perceberam que essa é a terceira quarta-feira que nós estamos falando de Gênesis capítulo 12. Há uma quarta-feira o Alisson ministrou nesse texto, depois em seguida o pastor Paulo, o pastor visitante que esteve conosco na quarta-feira, e eu vou fazer uma breve recordação, muito breve, do capítulo 12, e nós já vamos entrar nos capítulos sequentes, que são todos relativos à história de Abraão. Mas eu achei por bem novamente frisar o capítulo 12, porque esse capítulo é muito importante em toda a história bíblica. Esse capítulo é um capítulo que inaugura, começa uma nova fase no relacionamento de Deus com o homem. Até o capítulo 11, Deus se relaciona com o homem de modo geral, com as nações que existiam de modo geral, os povos que existiam. A partir do capítulo 12, você vai perceber uma mudança, porque Deus, em Abraão, começa um povo e se relaciona com esse povo, a fim de que esse povo se torne modelo para os outros povos. Então é muito importante nós percebermos isso, essa mudança na maneira de relacionar. Deus não mudou, os princípios não mudaram, mas a forma de se relacionar muda em alguns aspectos. E é por isso que você vai perceber, durante toda a história da Bíblia, de agora em diante, nos patriarcas que nós vamos ver em seguida, dentro de Gênesis, nos reis, nos profetas, e depois nos evangelhos, e depois até o Apocalipse, nas cartas de Paulo e até o Apocalipse, você vai ver referência à pessoa de Abraão. Já foi falado na quarta-feira passada que a referência mais importante que nós temos de Abraão é que Jesus veio de Abraão, Mateus capítulo 1. Essa é a referência que a gente pode considerar mais importante, a ligação direta que a palavra faz, o autor faz, entre Abraão e a pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A pessoa de Jesus, na Bíblia Sagrada, ela é central. A pessoa de Jesus, ela é central em toda a Bíblia. Agora, Abraão se torna importante nessa história, um dos personagens mais importantes, por causa da sua relação direta com a pessoa de Jesus. Amém? Isso é muito importante, gente. Eu estou falando coisas para vocês aqui que ajudam vocês a interpretar a Bíblia. As pessoas às vezes falam comigo, principalmente na escola dominical, da dificuldade de estudar a Bíblia. Então, às vezes, você pega um texto da Bíblia e não entende. Por que aquele texto lá nos profetas faz referência a Abraão? Abraão já morreu há muito tempo, já ficou para trás na história, mas lá diz, filho de fulano, filho de Abraão. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Já encontraram isso na Bíblia? Tantas vezes você pergunta, mas por que isso? Deus de Abraão, ele não é Deus de todo mundo? Por que essa referência? É exatamente por causa dessa importância dele que começa aqui no capítulo 12, se estende por toda a Bíblia Sagrada. O nosso estudo, nós vamos tratar do modelo de fé que é Abraão para nós. Vamos pensar de uma maneira muito prática em Abraão. Abraão como um modelo de fé. Por isso o tema é Deus,
Abraão e o impacto da fé. O impacto da fé de Abraão como modelo para nós. Primeiro ponto, Deus nos chama para o extraordinário. Observe como que foi o chamado de Abraão. No capítulo 12, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora observe o que Deus prometeu a Abraão. De você eu vou fazer o quê? Uma grande? Vou te abençoar, vou te engrandecer, seja uma bênção. E terceiro lugar, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você pode pensar em 3 aspectos dessa promessa. Deus faria de Abraão um grande povo. Isso significa que ele teria tamanho e poder. Deus abençoaria Abraão como pessoa. E Deus abençoaria Abraão ou o mundo através de Abraão. Você observa como que a palavra bênção aparece tantas vezes nesse pequeno texto. Deus escolhe Abraão para formar um povo e a partir desse povo o mundo ser abençoado. Irmãos, não vamos parar aqui e vamos pensar. A gente às vezes ouve uma frase tantas vezes que se acostuma com ela. Olha o que nós estamos dizendo. Deus escolhe um homem e, através daquele homem, ele vai abençoar o mundo inteiro. Não é? Pare para pensar nisso. Pare para pensar nisso. O que Deus está fazendo aqui? Né? O que Deus está fazendo aqui? Por que Deus destruiu o mundo nos dias de Noé, preservando apenas Noé? Foi por causa dos animais? Por causa dos anjos? Foi por causa do quê? Do pecado do homem. Agora, olha a natureza e o caráter de Deus. Agora aqui, ele persiste e agora ele vai pegar um homem e vai abençoar o mundo todo através desse homem. O mesmo homem que foi a causa da destruição e da indignação de Deus, agora Deus vai tomá-lo para abençoar o mundo todo. Interessante, não é? Você parar para pensar nisso, para você entender um pouquinho do caráter de Deus. Como que Deus, de fato, não muda. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e estabeleceu que o homem viveria para a glória do seu nome, viveria para o seu propósito e viveria para glorificar ele. Não foi esse o objetivo de Deus? Amém? Então, quando você chega em Noé, você fala assim: Deus está frustrado, derrotado, porque o seu plano falhou completamente. Porque a sua própria criatura não atingiu o seu propósito. Mas é interessante como que Deus, aqui no capítulo 12, ele, de novo, levanta um outro meio, uma outra estratégia, mas ele não desiste do seu plano original. Por que Deus escolheu Abraão, meus irmãos? Eu pergunto a vocês. Podem participar, por favor. Não tenho medo de errar, não. Por que Deus escolheu Abraão? Só existia Abraão? Não, existia muita gente. Por que Deus escolheu Abraão, Cássio? Por quê? Ele era melhor que os outros, irmãos?
Tá certo, presbítero Anilton. Escolheu porque ele quis. Você acha que só Abraão que era fiel e temente a Deus? Se nós entendermos assim, não, ele escolheu porque Abraão era temente, era só ele. A Bíblia diz em algum lugar que Abraão foi escolhido porque era o mais temente. Talvez aí você entenda por que nós somos salvos. Não é? Por que, Daniel, que Deus te salvou? Por que Deus me salvou? Porque ele olhou lá da terra e falou, aquele cara é bom, hein? Não foi isso que moveu a Deus. Com em relação à minha vida, eu tenho plena certeza. Meus irmãos, Deus soberanamente, graciosamente escolhe Abraão em um contexto de decadência moral, social e espiritual. Deus não escolhe Abraão porque ele é melhor que ninguém. Agora, é interessante o fato de que esse homem recebe um chamado de Deus num contexto de muita adversidade. Qual o contexto? De idolatria, de indiferença. E você pode dizer assim, para Abraão foi um grande negócio, porque estava dando tudo errado na vida dele mesmo. Que risco, qual é o prejuízo? Não é, Zé Maria? Estava dando, Abraão era assim? Estava dando tudo errado para ele? Pelo contrário, era um homem muito bem sucedido, tranquilo demais. Muito tranquilo. Por que nós estamos falando que Deus chama Abraão para algo extraordinário? Por causa desse contexto. Porque naqueles dias você obedecer a Deus dessa maneira era muito desafiador, e segundo, porque estava tudo bem com ele. Ele não é uma pessoa que está desesperada em busca de um caminho para a vida dele, para a solução para a vida dele. Está tudo certinho. O apóstolo Paulo se refere a Abraão em Gálatas 3:8, dizendo, por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Este é o primeiro anúncio do Evangelho. Desde o Antigo Testamento, Deus revelou essas boas novas de salvação pela fé. Mais tarde, o Messias viria ao mundo através de Israel. E Abraão foi o homem que Deus usou para iniciar tudo isso. Já tinham parado para pensar nisso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, para ver como é que está o conhecimento. Vou fazer um teste aqui. Prova. Qual a primeira referência que aparece na Bíblia sobre o Evangelho? Vamos ver como é que está. Qual a primeira referência que aparece na Bíblia sobre o Evangelho? Gênesis 3,15. Lembra o contexto lá? O que fala? Precisa saber de cor. O contexto é que o homem tinha pecado, a queda. E Deus anunciou que nasceria de mulher quem? Salvador. E faria o quê? A serpente, o diabo, morderia no calcanhar dele, mas ele pisaria na cabeça da serpente e esmagaria. Ou seja, a serpente teria algum poder de causar dano, mas o poder de Deus seria maior, que iria destruí-lo. Essa é a primeira referência ao Evangelho. Quem seria nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Gênesis 3,15, você já tem essa primeira referência. Não aparece a palavra Evangelho, não aparece a palavra Jesus, mas você já encontra aí o ensino
de um Deus que iria salvar o homem pela graça através de seu Filho. Outra referência que vai aparecer clara ao Evangelho é agora em Abraão. Quando ele diz assim: Abraão, de você serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós perguntamos: de que maneira, pastor, as famílias da terra iam ser abençoadas através de um só homem? Através de quem? Jesus. E onde entra Abraão nisso? Jesus é descendente de Abraão. Então, você percebe aqui outra nota do Evangelho no Velho Testamento. Ponto 2. Qual foi a resposta de Abraão a esse chamado extraordinário? Partiu, pois, Abraão. Qual foi a resposta? O texto bíblico diz o quê? Versículo 4. Qual foi a resposta? 12:4. Partiu, pois, Abraão como Deus lhe ordenara. Resposta de fé a um chamado extraordinário. Irmãos, imagina que coisa mais louca esse chamado. Um homem que estava estabelecido na sua terra, com tudo certo, com a família, com tudo certinho. De repente, Deus aparece a ele e diz: olha, sai, deixa tudo isso. Mas Deus não disse para onde ele iria. Você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Arruma suas coisas. Senhor, mas para onde eu vou? Aonde nós vamos estabelecer? Eu tenho muita gente comigo. Onde nós vamos? Uma vez eu estava conversando sobre esse assunto com os colegas, e aí a gente estava imaginando como deve ter sido isso para Abraão administrar. Já pensou, Cássio? Ele acordar a Sara e falar assim: arruma as coisas aí, mulher. Ou mesmo se não acordar, ele tomando café com a família, falou: eu queria reunir a família aqui, que eu tenho um comunicado a fazer à família. E a esposa, com certeza: Abraão, nós vamos para onde? Está tudo certo aqui, o que aconteceu? Não, Deus, que situação, hein? Não é verdade? Eu não sei, a Bíblia não fala como que foi isso. Agora, eu quero crer, né, que Deus agiu em todos ali, na família, revestiu Abraão de autoridade, né? Abraão era um homem que, com certeza, merecia o respeito e a confiança da sua família. Eu penso, quando eu leio a história de Abraão, que Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus, porque em cada momento que Abraão chega, em cada lugar, a primeira coisa que ele faz é um altar adorando a Deus. Então, era um homem que tinha intimidade. Então, provavelmente, a família deve ter pensado: não, ele não é um homem de fazer. Isso a gente está pensando humanamente, né? Porque, às vezes, a gente lê a Bíblia assim, superficialmente, e tem a ideia de que esse Abraão, como Isaac, José, Jacó, José, eles eram homens acima da média. Não era, não. Não eram homens acima da média. Você entende isso também, não? Num domingo desses aí, eu fiz referência a Elias, que a Bíblia faz questão de dizer: era homem sujeito aos mesmos sentimentos. E Deus fez muitos sinais e prodígios através dele. Abraão, então, partiu. Abraão deixou a sua terra, começando lá em Ur, quando ele saiu com o pai dele, e deixou Harã, que era onde ele estava,
confiando em um Deus que ele ainda nem conhecia direito. E por causa desse passo de fé, o mundo teria agora uma outra opção de vida, senão a morte. Esse é o impacto da fé dele. Por causa da obediência de fé deste homem, o mundo passa a ter agora uma outra opção, ao invés da morte. Amém, gente? Já parou para pensar a importância de uma decisão de fé? Quantos dos irmãos aqui, deixe-me fazer a vocês uma pergunta pessoal, para a gente aplicar isso aqui bem direto. Quantos de vocês aqui fazem parte de poucos, ou se não os únicos na família a serem cristãos? Quantos aqui? Pode levantar a mão se estender. Muitos. E alguns aqui, talvez, se essa pergunta fosse feita uns anos atrás, também eram os únicos. Você já parou para pensar qual é o alcance da sua decisão de fé em relação à sua família? Eu fiz um ofício fúnebre de um senhor e a família dizia para mim o tempo todo: foi o vovô que trouxe o evangelho para a família. E ali, pastor, fulano de tal se converteu, depois veio fulano. Ih, pastor, aquele lá era errado demais. Complicado, mas olha lá. Crente, temente a Deus. A família toda, na sua maioria, veio a Cristo por causa do vovô. Agora, imagina onde isso vai parar, irmãos. Vovô morreu, mas o testemunho continua. Eu já ouvi isso de vovô, já ouvi isso de vovó. Já parou para pensar a importância de uma decisão pela fé? A importância da sua decisão de fé? E quantas vezes, irmãos, nós não somos colocados na nossa vida diante dessas duas opções? Ou vamos viver segundo a nossa vontade e decisão, ou vamos viver segundo a fé em Deus. Quantas vezes? Pequenas decisões, desde a escolha de um trabalho, a escolha de uma faculdade, a escolha de uma carreira profissional, a escolha de um esposo, de uma esposa, às vezes até a escolha de um lugar que vai morar, não é? A escolha de um estilo de vida. Muitas vezes nós temos a tendência de replicar aquilo que nós aprendemos. Não é verdade? Se você for parar para pensar, tem muita coisa que você faz que é igualzinho os seus familiares fazem. Tem coisa que você faz que é igual ao seu pai, que é igual ao seu avô, que é igual ao seu bisavô. Se você for pesquisar com alguém da família, eles vão falar isso para você. Porque existe um comportamento que ele vai se repetindo. Até a psicologia explica isso. Os psicólogos aí, na sua maioria, adotam isso para ajudar as pessoas a resolver o seu problema. Como é que era o seu pai? Como é que você convivia com ele? Que jeito que ele fazia? Às vezes as pessoas falam comigo: pastor, eu não aprendi a ser uma pessoa afetiva, não sei ser afetivo. A gente que trabalha com família, com encontro de casal, eu estou sempre ouvindo isso. Pastor, eu não sei demonstrar amor, que eu também não aprendi. E eu sempre falo para a pessoa: mas você está aprendendo. Não, meu pai criou a gente de outra maneira. Já ouviu alguém falar: meu pai criou a gente de outra maneira, foi na pancada. Tinha esse negócio de beijo, de abraço.
como homem que fazia parte do meu grupo de estudo lá no Espírito Santo, e um dia nós pedimos para cada um contar qual o presente que ele se lembrava, que mais agradou ele, que ele ganhou do pai. E ele, um homem já idoso, caiu no choro. Nós, o que aconteceu, meu irmão? Ele falou assim, eu nunca ganhei um presente do meu pai. Eu tenho uma mágoa com meu pai com isso. Nunca ganhei um presente do meu pai. Então, a tendência nossa é replicar isso. Não é? Tantos comportamentos errados. Desde um gesto afetivo que você não aprendeu. Então, você pensa o seguinte, não, eu vou continuar repetindo assim. Às vezes até inconsciente. Agora, a partir do momento que o Evangelho entra na sua vida, você tem a opção de escolher outro padrão. Até agora você não fez, ninguém fez, mas a partir de agora, por causa de Jesus na sua vida, você pode fazer. Você pode ser afetuoso, você pode abraçar, você pode ser mais carinhoso, você pode construir um outro estilo de vida. Quando a gente fala assim, decisão de fé de Abraão, você pensa assim, não, pastor, mas eu não tenho chamado para ser missionário, eu não tenho chamado para ser pastor. Esse texto aqui se aplica à vida do pastor, do missionário. Recebeu um chamado, deixou tudo e foi. Não, meu irmão, esse chamado aqui é o chamado meu e o seu. Deus nos chamou para algo extraordinário. Deus nos chamou para uma vida de fé. E constantemente nós precisamos escolher. Eu vou agir segundo o meu entendimento, o padrão do mundo, ou eu vou agir segundo a vontade de Deus. E se você age segundo a vontade de Deus, você está agindo pela fé. E aí, meu irmão, espera os resultados, porque o impacto da sua fé pode desencadear coisas maravilhosas na vida das pessoas. Você crê nisso? Hã? Sim. Certo. Sim. Sim. Certo. 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 As razões, pelas mesmas razões que ele escolheu Abraão. Quais as razões que levou ele a escolher Abraão? Porque ele era melhor? Porque ele era mais crente? Eu falei domingo aqui, até exagerei um pouquinho no domingo. Usei o meu exemplo e usei o exemplo do Alisson. A gente, porque é crente, está na igreja, a gente acha que você é melhor que ninguém. Pelo contrário, às vezes você é pior. Né? Aí eu falei assim, você pensa que eu sou melhor, o Alisson é melhor? Domingo eu falei isso. Aí depois um irmão brincou comigo, falou, pastor, quando o senhor apontou para o Alisson e falou aquilo, eu até escondi de trás do banco. Falei, se o pastor me encontrar aqui, não vai sobrar nada para mim. Então, seu Mário, Deus soberanamente escolhe, não é por razões humanas. Não tem explicação. Entre 9 escolheu o Senhor. Não tem explicação humana. E a Bíblia, se a gente fosse dar uma explicação, a gente tinha que sair com versículos como Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Nós tínhamos que sair com esse versículo. E aí o meu raciocínio tem fundamento quando eu digo assim, que Deus nos escolheu porque nós éramos piores. Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente acha assim, não, Deus me escolheu porque eu devia ter alguma coisa legal, né? Às vezes não. Deus escolheu os piores para falar, você está vendo como que o meu poder é? Você entendeu, Samar? Não estou falando que o senhor é o pior, não.
Poderia até ser o melhor. Eu não sei, poderia ser o melhor. Mas Deus não escolhe com os critérios humanos. Isso é que é bonito na coisa. Torna a coisa maravilhosa. E já aconteceu de alguém falar assim, já me compartilhou comigo, alguém da família falou assim, mas você é crente? Já aconteceu isso com você? Mas você é crente? Justo você? Vão falar isso para você se não falaram. Pois não, Cássio. Talvez, mas é isso mesmo. Sem dúvida nenhuma, é uma explicação. Só que, Cássio, quando a gente fala assim, foi o amor de Deus, o que vem à nossa cabeça é o seguinte: nós amamos as pessoas, na maioria das vezes, porque elas têm alguma coisa que para nós é boa, que para nós interessa, não é? Você, Belosi, resolveu casar com Daniel porque ele era o pior de todos? Que era bonito. Já achou uma razão. E convencido, né? Então você fala, seu Belosi, por que você casou com o Daniel? Eu achei ele um rapaz assim, assim. Cada um de nós. Ninguém vai falar assim, não, eu casei, o cara não valia nada. Mas eu casei por amor. Peraí. Não faz, nós não fazemos isso. Mas Deus faz. Então, quando você fala assim, foi por amor sim. Só que não foi o amor que nós temos. Um amor diferente. Né? Um amor que a gente não consegue compreender e nem explicar. Eu estou procurando um texto na Bíblia, enquanto o Cássio perguntava, e eu sabia esse texto de cor, e agora me fugiu aqui a memória, quando em Êxodo há uma referência à escolha que Deus fez ao povo, e o texto diz assim, que Deus não escolheu o povo de Israel porque era um povo maior e mais poderoso. Pelo contrário, o texto diz isto. Infelizmente, se alguém depois achar aí, pode me interromper e me mostrar, mas eu vou achar esse texto depois e mostrar para vocês, que é um texto clássico que fala exatamente sobre isso aqui. Eu acho que era Êxodo 19, por aí afora, mas eu não tenho certeza. Interessante. Não vou procurar mais aqui, senão nós vamos perder tempo. Mas é por aí. Se alguém depois quiser dar uma lida aí, vai encontrar essa referência aí, mais à frente aí, por favor. Mas vamos lá. Seguindo aí o nosso estudo, depois da chamada de Abraão e a sua resposta, preste atenção aqui. Depois da sua chamada e a sua resposta, Abraão, então, vamos entender que ele está começando uma caminhada de fé. E aí, em seguida, os capítulos de Gênesis vão mostrar para nós um pouco dessa caminhada de fé. Alguns eventos muito interessantes. O primeiro, Abraão partiu para Canaã e chegou à terra de Siquém. E isto aconteceu por causa de um período de seca. Ele chegou à região de Siquém. E por causa de um período de seca em Siquém, na região de Siquém, ele viajou para o Egito. E quando ele estava entrando no Egito, ele olhou para sua mulher
e falou assim: Sara, você é uma mulher muito bonita. E quando chegar lá no Egito, eles vão querer tomar você. Então, para não causar problema, você diga que é minha irmã e não minha esposa. E então, assim, Sara fez. Né? Sara fez, aceitou o conselho do seu marido, temendo que algo acontecesse. E aí, o que aconteceu então? Faraó descobriu isso. E você vai ver aí no capítulo 13, o que aconteceu, que coisa feia que deu a mentira, capítulo 12 ainda. Diz-nos o texto aí no capítulo 12, versículo 16, que os príncipes do faraó, percebendo a beleza de Sara, levaram ela para a casa de Faraó. Faraó, então, tratou bem Abraão, que veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, tarará, tarará. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Por causa de quê? Por causa de Sara, sua mulher, a mulher de Abraão. Então o faraó chamou Abraão e disse assim: Abraão, que é isso que você fez? Por que você não me disse que era a tua mulher? Mentiu dizendo que ela era tua irmã. Na verdade, quem descobriu o pecado foi o incrédulo, né? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Que vergonha, hein? Isso é um episódio interessante na vida de Abraão. Mostra para nós a humanidade de Abraão. Apesar de ser um homem capaz de obedecer a Deus como ele obedeceu, ainda assim era um homem sujeito ao pecado, sujeito à fraqueza. E a Bíblia não escondeu isso. Irmãos, não era muito fácil para o autor da Bíblia ter pulado essa parte, mas ele faz questão de mostrar para nós, não só de Abraão, como de todos os outros aqui, os seus erros, os seus fracassos. A gente tem mania na nossa vida de tornar as pessoas boas e importantes ídolos. A gente tem essa mania de atribuir a essas pessoas isso, achar que elas não erram, né? E fazer delas ídolos de verdade. E a Bíblia faz questão de dizer para nós, não. Esse homem, ele aponta para quem você deve adorar. Não é ele. Ele aponta para a pessoa que você deve adorar. Ele serve para isso. Outro episódio interessante é que Abraão está viajando com o seu sobrinho. Um pregador diz que com a mala do seu sobrinho. O pregador diz que Ló era uma mala. Desde uma mala sem alça. Desde o começo ele está na rabeira de Abraão, dando trabalho para Abraão, né? Então ele está viajando com o seu sobrinho, que por causa de Abraão se enriquece também. Tudo leva a que Abraão era um homem muito bom administrador. Mas começou a haver problema entre a turma de Ló, sobrinho, com a turma de Abraão, que viajavam juntos. Então chegou um momento que eles tiveram que se separar. Nós estamos aí no capítulo 13. Depois os irmãos leem isso aí com cuidado. Houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão chamou a Ló e falou assim: Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Então eu peço que você se aparte de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abraão, num gesto de grandeza, deixou Ló escolher.
E o texto nos diz que então Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, e falou assim: eu vou para lá. Achou ali, na visão dele, era a melhor terra. Interessante a visão de Ló, né? Está viajando com o seu tio o tempo todo, enriqueceu-se com a ajuda do seu tio, e na hora de ele escolher, ele fala assim: eu vou para a terra melhor, tio, isso fica pior. Você já teve amigo assim? Oh? Espero que não. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu. E Abraão então ficou com aquilo que era a terra inferior. Então aí Deus aparece a Abraão e reafirma a sua promessa anterior. É muito interessante isso, meus irmãos. Vocês vão perceber que de tempos em tempos Deus aparece a Abraão e reforça a promessa que ele tinha dado anteriormente. Por que Deus precisa reforçar e faz isso? Nós vamos ver depois aqui nos próximos capítulos, que nós vamos ver por que Deus fez isso. Então aqui nós vemos um fato interessante. A grandeza e a bondade de Abraão, o seu caráter, se tornando evidente quando ele permite que o seu sobrinho escolha. E Deus honrou Abraão, mais uma vez, o versículo 14 até o versículo 18, diz que Deus apareceu a Abraão, depois que Ló se separou dele, mandou que ele erguesse os olhos, e disse para ele assim: olha, de onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda essa terra que você está vendo, eu te darei a ti e a sua descendência. Amém? Muito bom. Capítulo 14. Abraão e Ló agora estão caminhando separados. No capítulo 14, você encontra inicialmente a narrativa de uma guerra, de 5 reis contra 4 reis. 5 reis fizeram uma aliança e guerrearam contra outros 4 reis que também fizeram uma aliança de guerra. E naquela confusão ali, sobrou para quem? Para Ló. Naquela guerra, eles capturaram a Ló e levaram Ló preso como escravo. Então alguém escapou da caravana e foi lá avisar a Abraão. Falou: Abraão, prenderam o seu sobrinho Ló. Ele está lá preso. O que Abraão fez? Abraão poderia ter dito assim: olha, ele que escolheu aquele caminho. Ele escolheu a melhor terra, agora ele se vira, eu não posso ajudá-lo, eu tenho minhas obrigações aqui. Mas não, o texto nos diz que, ouvindo Abraão, estou no versículo 14, capítulo 14, versículo 14, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu até Dan. Então, aí, resumindo a história, Abraão consegue capturar novamente o seu sobrinho, colocá-lo em liberdade, depois de ferir ao rei e aquela aliança que havia sido feita. Quando Abraão, então, está voltando, sai ao seu encontro uma figura da qual na Bíblia a gente não sabe quase que absolutamente nada. Versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém. A gente não sabe nada de Melquisedeque, a não ser isso aqui. A Bíblia diz que esse homem, rei de Salém, trouxe pão e vinho. A gente sabe que esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo. Então esse homem vem ao encontro de Abraão, abençoa Abraão, e diz assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuis os céus e a terra. Irmãos, olha que bênção bonita, hein? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos.
Vamos fazer aqui uma paradinha rápida. Por que aparece esse homem aqui, hein, gente? Na visão de vocês, o que vocês acham? Por que entra esse homem aqui na história, hein? Hã? Devia ser importante? Dá oportunidade a Abraão de ser fiel a Deus. Era rei de Salém. Mas ele veio para servir. Ele veio para abençoar Abraão. Dentro da visão soberana de Deus, o que você acha que esse homem veio fazer? Abraão está numa caminhada de fé. Lembra? Deixou tudo para trás. Apenas a promessa de Deus. A vida de Abraão nessa caminhada de fé foi sempre muito fácil? Bom, eu imagino como é que deve ter sido quando Ló falou para ele: ô tio, eu escolho aqui. E Abraão deve ter olhado para aquele lugar feio, ruim de plantar, olhou para a turma dele. Imagino a indignação dos pastores de Ló, dos pastores de Abraão. Falou assim: Abraão, que mala que você arrumou, hein, sobrinho? Depois de tudo que você fez para eles, nós não vamos ter que ir pior lugar. Depois disto, Abraão ainda tem que disponibilizar seus melhores homens para salvar o Ló de novo. A vida de Abraão não foi muito fácil, não. Mas é maravilhoso, porque eu acho que Deus enviou esse rei para encorajar Abraão. De repente pintou uma pessoa na vida de Abraão e falou assim: não desista não, Deus vai te abençoar. Seja fiel, continue firme, Deus vai te abençoar. Já aconteceu isso com vocês? Você também desanimado na caminhada de fé e de repente vem alguém que Deus coloca na sua vida para te encorajar? Já? Quem já teve essa experiência? Aquela palavra assim que... Às vezes a pessoa até fala assim: não sei por que Deus me mandou falar isso, mas eu estou te falando isso. Como também, de vez em quando, tem uns que o diabo manda, né? O diabo também manda uns. O diabo gosta de imitar a Deus. Então, esse aqui foi um enviado de Deus, porque ele reforça a promessa. Ele ajuda Abraão, encoraja Abraão. Muito interessante isso. Qual a resposta de Abraão diante disso? Abraão manifesta fiel e confiante a Deus, quando de tudo ele dá o dízimo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão reconhece que tudo que ele tinha vinha de Deus. Por isso adora a Deus com aquela oferta. Agora vem um dos fatos mais significantes da vida de Abraão, que está no capítulo 15. Aliás, existem dois fatos muito significantes na vida de Abraão. Um nós vamos ver hoje, que é um dos fatos mais significantes, de todos ele é o mais, que é o capítulo 15, e depois nós vamos ver mais na frente o outro fato, que a gente tem que considerar como também mais significante. No próximo estudo nós vamos ver. O que acontece no capítulo 15? Depois que Abraão encontra esse rei, diz-nos o texto aí, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: O que Deus disse para Abraão, gente? Por que Deus disse para Abraão não temer? Não é natural, não é lógico você pensar: Deus disse para ele não temer porque ele estava com medo. Não é? Por que ele estava com medo? O texto aí já diz para você. Olha o que Deus disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Você está passando por muitas guerras e por muitas pelejas, mas eu sou o seu escudo, a sua defesa. Persevera, porque o seu galardão vai ser muito grande.
E aí Abraão responde a Deus, abrindo o coração para Deus. A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão tá chateado. Falou, Deus, eu estou caminhando, larguei tudo, deixei tudo, guerra atrás de guerra, e até agora eu não tenho filho. E eu vai ter que ser um empregado, um escravo meu descendente. Deus, o Senhor não prometeu? Então Abraão está aqui abrindo o coração diante de Deus. A isto lhe respondeu logo o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu até afora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Que experiência, hein, gente? Que experiência. No momento em que Abraão está fraco, se sentindo desanimado na caminhada, Deus aparece para ele e renova a promessa. Cada vez que Deus vem ao encontro de Abraão, ele faz referência à promessa e amplia a promessa. Ele disse que faria de Abraão uma grande nação. Agora Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, você quer ter uma ideia do tamanho que vai ser essa nação? Sai aí para fora e olha para essas estrelas. Você tem uma ideia do que vai ser. Que coisa maravilhosa, hein, gente? Irmãos, esse texto, para mim, ele ensina para nós muito mais acerca do Deus que nós servimos do que acerca do próprio Abraão e de nós mesmos. Olha como que Deus trabalha na vida daqueles que caminham pela fé. Deus sabe que a caminhada de fé não é fácil. A caminhada de fé tem lutas, tem guerras, batalhas. Às vezes nós fracassamos. Mas quando nós persistimos na caminhada de fé, Deus se revela a nós, encorajando, nos ajudando e renovando a promessa dele sobre a nossa vida. E cada vez Deus usa uma coisa mais encantadora do que a outra. Agora Deus usa, o céu. Imagine quantas vezes Abraão iria nas suas orações olhar para cima e ver aquele céu bonito e lembrar assim: Deus falou comigo que a minha família vai ser desse tamanho. Quantas vezes ele deve ter tido essa experiência, E de ver a sua posteridade. E o versículo 6 tem um dos versículos mais importantes da Bíblia. De novo, qual a resposta de Abraão? 15:6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Mais tarde, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre esse episódio, tomando Abraão como modelo de alguém que respondeu a Deus pela fé e ensinando à igreja que ninguém é justificado pelas obras, que nós somos justificados pela fé, como foi Abraão. Em outras palavras, Abraão foi aceito por Deus por causa da fé que ele teve nas promessas de Deus. É por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então agora vai uma pergunta difícil para vocês. Difícil. Abraão foi salvo pela fé ou pelas obras? Você pode dizer para mim, pastor, depois de tudo isso que o senhor explicou, é lógico que foi pela fé. Então, por que as pessoas vivem dizendo por aí que no Velho Testamento a salvação é pelas obras? Quem já ouviu isso? Dona Luzia já foi direto no ponto ali. Quem fala isso é porque não lê a Bíblia. Não foi nem o pastor que falou, viu? Foi a Dona Luzia.
Às vezes a gente erra, irmãos, falando isso. Ah, é porque no Velho Testamento, né, pastor, a salvação é pelas obras. Nunca foi. Nunca salvação foi pelas obras. Nunca, nunca. No Novo Testamento, a salvação é pela fé em quem? E no Velho? Hã? Mas como que a salvação no Velho Testamento é em Cristo, se ele não existia? Hã? Já existia, mas ninguém tinha visto. Ele não tinha ido à cruz, não tinha morrido, não tinha nascido. A salvação era como então, gente? Pela fé no quê? Na promessa de que Jesus viria. É simples, não é? Que as pessoas falam, não pode ser pela fé, é pelas obras, porque Jesus não existia. Não, já existia a promessa. Quando foi que Deus deu a promessa de Jesus? Tem muito estudante de seminário que não sabe o que vocês sabem, tá? Zé Maria, eu fiz aquela pergunta no começo do culto de propósito. Onde aparece o Evangelho, primeira vez? Gênesis, primeira promessa de salvação. Então, o Velho Testamento, as pessoas que viveram no Velho Testamento, que foram salvas na promessa de vinda do Salvador. Ah, então só a partir de Abraão? Não, não é a partir de Abraão, não, a partir de Gênesis, meu irmão. A promessa foi dada lá. Qual a diferença daqueles irmãos de lá, do Velho Testamento, com a gente hoje? Era mais fácil crer naqueles dias ou é mais fácil crer nos dias de hoje? Por quê? Porque a promessa já foi cumprida, porque nós temos a palavra, e porque nós temos mais de 2000 anos de história de igreja. Então, teoricamente, é mais fácil para nós. Agora, a Bíblia tem um versículozinho importante sobre isso. Bem-aventurados que não viram e creram. Beleza, esse é um versículo importante, mas tem outro que pega no calcanhar. A quem muito foi dado, nós temos muita revelação. Então, nós temos muita responsabilidade. Então, Deus foi injusto com aquele povo, pastor, porque eles não sabiam nada de Jesus. Foi injusto. Não foi injusto, não. Deus faz justo, porque Ele vai cobrar proporcional àquilo que Ele revelou. Tá certo? Ele vai cobrar proporcional ao que Ele revelou. Ele nunca é injusto. Quem teve muita revelação será cobrado na proporção daquilo que teve. Quem teve pouca revelação será cobrado na proporção daquilo que ele teve. E aí a gente vai entrar num assunto aqui, polêmico, mas não é tão complicado. Às vezes a gente complica. Pastor, e aquele índio, lá no fim do mundo? Como é que vai ser no último dia o julgamento dele? Uma vez uma pessoa me perguntou isso, eu não resisti. Eu falei assim, eu estou preocupado com o meu julgamento, que não fui lá pregar para ele. Mas é verdade. É verdade. O índiozinho lá na selva, que nunca teve a leitura da Bíblia, vai ser cobrado dentro daquilo que ele recebeu. E nós vamos ser cobrados dentro daquilo que nós recebemos. Muita revelação, muita responsabilidade, pouca revelação, pouca responsabilidade. Sem dúvida.
É isso, porque eu sou melhor. Amém. Então Abraão olhou para Deus e naquela conversa aberta que a gente tem com Deus, porque a gente vive pela fé, Abraão falou: Deus, como que eu posso ter certeza que o Senhor vai cumprir essa promessa? Olha como que Abraão foi carudo, hein? É custoso. Isso me parece com a gente, né? Não é verdade? Já aconteceu isso, de Deus confirmar no seu coração uma coisa, e você no final da oração ainda falar assim: Deus, agora eu quero um sinal do Senhor. Não é? Igualzinho. É, só mais um sinalzinho, né? É um sinal. Se acontecer isso e aquilo outro, a gente faz a maior trama tentando colocar Deus em dificuldade, né? Então Abraão foi assim, como eu e você, pediu mais uma Deus, eu quero mais um sinal. E Deus então faz uma aliança, ou renova. Deus não faz aliança, ele já tinha feito aliança. Ele renova a aliança com Abraão, só que agora ele faz a coisa de uma forma diferente. O que ele faz? Era costume naquele tempo celebrar uma aliança desta maneira. Pegavam os animais, sacrificavam os animais. Então vamos imaginar que eu e o seu Mário fizemos uma aliança. O seu Mário trazia um cabrito lá, eu trazia o meu cabrito. O seu Mário cortava o cabrito dele em partes, eu cortava o meu, a gente colocava metade dos cabritos de um lado, a metade do outro. Tacava fogo, e aí eu falava com ele: quem vai passar primeiro? Eu falei: não, pode ser você. Aí eu passava primeiro, naquele acordo, depois ele passava, e aquele gesto significava: se eu falhar na minha parte, que aconteça comigo o que aconteceu com os animais, sejam partidos no meio. Essa era a aliança que se celebrava naquele tempo. Era o tempo do fio de bigode. Mas não era tão fio de bigode assim não, né? Porque já imaginou? Se eu não cumprir a minha parte, que eu seja espedaçado e partido no meio, como os cabritos. Então Deus toma isso, essa cultura, esse aspecto cultural, Deus usa isso para celebrar a renovação da aliança com Abraão. Só que com uma diferença. No pacto natural, Abraão deveria passar no meio e Deus deveria passar no meio. Só que a aliança com Abraão foi diferente. Por quê? Pergunto. Por que foi diferente? Olha aí, pode colar. Depois vocês têm que ler esse texto em casa, irmãos, para ficar bem gravado. E sucedeu, versículo 17, que posto o sol, houve densas trevas, e eis, 15 e 17, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Quem passou no meio dos pedaços? Deus, representado por esse fogo que queimou e que consumiu. E por que Abraão não passou? Porque ele não ia ser capaz de cumprir. Então Deus falou assim: eu vou fazer a minha parte e vou fazer a sua também. Amém? E essa é a aliança que Deus tem comigo, com você. Quem passou no meio? Jesus, quando morreu na cruz do Calvário. Ele foi espedaçado por minha causa e por sua causa. Quando eu aceito a Jesus como Salvador, eu tenho um pacto com Ele. Eu estabeleço um pacto. A parte de Deus é ser meu Salvador, me sustentar, me abençoar, como Ele fez com Abraão. Fazer de mim uma bênção, essa é a parte de Deus. Como Deus chega para o Daniel e fala assim: Daniel, a minha parte é essa, eu vou te salvar eternamente,
e vou te dar força para você ser fiel até o fim. Essa é a minha parte. E a sua parte? Confiar que eu vou fazer a minha e a sua. Senhor, mas eu não sou capaz de ser fiel até o fim. Eu sei disso, então eu vou fazer a sua parte. Deus, mas como o Senhor vai fazer a minha parte? Jesus, vem cá. Morre no lugar de Daniel. Porque ele não vai conseguir. E o salário do pecado dele é a morte. Então, meu filho já vai morrer no lugar dele. Morreu. Daniel, você confia que eu fiz a minha parte, a sua parte? Você fala assim, eu confio, Senhor, que eu não ia dar conta mesmo, não ia conseguir, não. Aí Deus fala assim, então você está salvo. Quando a gente se reúne para celebrar a Santa Ceia, é isso que a gente faz. Deus, obrigado que o Senhor fez a sua parte e fez a minha. As pessoas têm muita dificuldade em entender o que é a graça de Deus, o que é o Evangelho da Graça. E eles acham assim, pastor, mas não pode. Eu tenho que fazer alguma coisa. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala o quê? Capítulo 2. Pela graça, isso não vem? É? Para quê? Para que ninguém se glorie. Então Deus faz tudo porque em nós não há méritos e também para que a gente não se glorie, a glória seja só dele. Isso é salvação pela graça. Quando nós reunimos para celebrar a Santa Ceia, que vamos fazer domingo agora, quando Paulo instruiu a igreja, ele diz aqui, ele fala o quê? Que nós estamos reunidos para celebrar a nova aliança feita no meu sangue. Essa é a aliança feita no meu sangue. Ou seja, essa é a aliança, o pacto que eu fiz, cumprindo a minha parte e cumprindo a sua. Como que eu cumpri a sua? Derramando o meu sangue. Então, por isso que a gente na Santa Ceia fala, essa é a aliança feita, Jesus fala, no meu sangue. E quando a gente celebra a Santa Ceia, a gente está celebrando o quê? A nossa incapacidade de nos salvar sozinhos. E a fé, ainda que muito pequenininha, em Cristo Jesus como nosso Salvador. Pois não, Cássio? Aham. Meu irmão, aí eu não sei se a gente poderia fazer. Não me admira se alguém fizer, porque tem sentido. Só que a Bíblia em nenhum outro lugar faz referência a isso. Então eu acho perigoso. Eu acho perigoso. Eu não li o texto com essa visão. Você está mencionando agora. E posto o sol, houve densas trevas. Isso pode ser interpretado também com a manifestação da natureza em relação a esse evento. Né? Como houve na ressurreição de Jesus. Também houve manifestação da natureza. O que é maravilhoso aqui é você ver a interpretação da Bíblia. Velho Testamento lá em Gênesis com Novo Testamento. Como que as coisas se encaixam. Não é maravilhoso? Agora, meus irmãos, para a gente encerrar e orar. A pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você, porque senão não tem nem sentido nós estudarmos esse texto. Você já decidiu crer que Deus quer te usar no mundo para ser uma bênção? Amanhã você vai levantar para ir trabalhar. Levante pensando e crendo que Deus quer te usar no mundo. Deixe para trás aquilo que você sabe que te atrapalha. Deixe Ur dos caldeus
para trás. Amém?